dia 24 de abril de 1998. Seu nome? Eunice Alves. Seu nome artístico? Márcia Real. Por favor, nos fale das suas origens, seus avós, seus pais. A minha origem é muito humilde. Os meus avós, do lado da minha mãe, eram imigrantes italianos. Do lado do meu pai, um pouco melhor, meu avô era advogado, era dono de um jornal, de um tabloide, esse jornalzinho pequenininho no Brás, chamava-se Brás Jornal. E, inclusive, ele era crítico de teatro. E quando as peças iam para o Teatro Colombo, aquela coisa toda, ele assistia e fazia a crítica. Mas eu sou de origem muito humilde. Eu fui uma menina muito pobre, sem grandes regalias. A única boneca que eu ganhei na minha vida era de papelão, daquela grandona assim, e eu deixei no quintal na véspera de Natal e choveu. E no dia seguinte eu não tinha mais a boneca. Por favor, nos diga o local e a data do seu nascimento. Eu nasci às Margens Plácidas. Eu nasci no Ipiranga, no dia 6 de janeiro de 1931. Tem irmãos? Quantos? Tenho uma irmã, Regina. Sua primeira infância, como foi? Muito, muito, muito pobre. Pobre a ponto de eu ir para a escola, ir para o grupo e vir na hora do lanche. As meninas abriam o lanche e era queijo com presunto. E o meu era fritada de ovo. Então eu não comia o meu lanche de vergonha das outras meninas. Maçã era uma joia rara, uma coisa inatingível para mim. Enfiei maçã nas minhas filhas a vida inteira. Muito pobre. Cresci assim, no domingo tinha guaraná, na hora do almoço. Fiz grupo escolar, na minha época chamava Grupo Escolar do Sacomã, depois virou Alexandre de Gusmão, mudou o nome. Eu fiz os 4 anos de grupo. Depois eu fui para o Colégio Sagrada Família, um colégio de freiras, que tinha no Ipiranga, também na Mina Nazaré, que aliás está lá até hoje. Hoje acho que é Regina Mundi, no meu tempo era Sagrada Família. E fiz o primeiro ano, no meu tempo, o primeiro ano de ginásio. Aí veio a grande rebordosa, coisas que aconteceram na minha família, coisas que magoaram muito a minha mãe, e eu tive que parar de estudar. Então aqui onde vocês me veem, eu tenho 4 anos de grupo e 1 ano de ginásio. Mas eu briguei muito. Você sempre foi uma menina inteligente? Agora você vai me obrigar a ser imodesta. Mas eu fui. Eu sempre fui uma menina inteligente e sempre fui uma menina, assim, para vocês terem uma ideia, por exemplo, dia 7 de setembro, a gente chegava na escola, ia ter festa, a professora me chamava e dizia, vem cá, Eunice, vem cá, vem cá. Olha, são 8 horas, ao meio-dia vai ter a festa, toma essa poesia aqui, são 4 versos, decora para você dizer ao meio-dia. E eu decorava e dizia ao meio-dia. Em compensação, na hora de escolher o Orfeão, na hora de cantar, ele dizia para mim, pode ir embora, você nem pensar. Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi de telefonista na estação Vila Mariana. Eu morava no Ipiranga. No tempo que a gente dizia, número, faz favor, que não discava o telefone. E eu morava no Ipiranga, então eu tomava um bonde no Ipiranga para ir até a Vila Mariana. E eu trabalhava das 2 às 10 da noite. Frio ou não frio, chuva ou não chuva, agasalho eu não tinha. E calçado bom eu também não tinha. Então, na volta, quando eu tomava o bonde às 10 horas da noite, eu tinha nessa altura 13 anos de idade, eu ia rezando para chegar em casa e ter alguma coisa bem quente. E a minha mãe parece que adivinhava, porque eu chegava, sempre tinha uma sopa, que era o que ela podia fazer.
uma sopa bem quentinha, e eu tomava e ia dormir com aquilo. Fale um pouquinho a respeito de sua mãe. Em vez de falar de sua mãe, eu devia dizer de sua santa. A minha mãe casou aos 14 anos. Antes dela ter 15, eu nasci. E meu pai tinha 17. Então, para começar, eu levei 72 horas para nascer. Uma menina de 14 anos, quer dizer, eu tenho cá comigo que quem arrebentou minha mãe pro resto da vida fui eu. Todo mundo diz, não, isso é besteira, isso é bobagem, mas aqui dentro de mim eu tenho que quem arrebentou com a minha mãe fui eu. Então, uma menina de 14 anos, casada com um homem de 17, que no dia seguinte do casamento não sabia pôr feijão no fogo, não sabia fazer nada. Foi indo, foi aprendendo. Teve outra filha que ela perdeu, minha irmã, que morreu com 20 meses. Depois teve outra filha, que é essa minha irmã, que ainda existe. E consequentemente, se o meu pai casou aos 17 anos com uma menina de 14, eles eram duas crianças. Quer dizer, quando ele chegou nos 30, ele encontrou uma mulher feita. Uma mulher que sabia da vida, uma mulher que conhecia as coisas. É a tal rebordosa à qual eu me referi, quando eu tive que abrir mão de tudo. Então a minha mãe chorou 2 anos sem parar. Ela tinha 2 chagas aqui de chorar, porque meu pai tinha uma outra mulher. Eu fui procurar essa mulher, criança ainda eu era. Eu fui procurar, bati, descobri onde ela morava, bati na porta da casa dela, quando ela abriu. Eu falei, a senhora que é dona fulana de tal, eu peço licença para não dizer o nome. Ela disse, sou. Eu falei, eu sou filha do José Alves. Ela falou, e o que eu tenho com isso? Eu falei, realmente, a senhora não tem nada com isso, quem tem com isso é ele. Esse caso durou. A minha mãe quis separar, minha mãe quis desquitar, minha mãe foi trabalhar. Eu fui trabalhar junto com a minha mãe. Minha mãe foi trabalhar na Boate Excelsior com o seu José do Jus, que Deus o tenha, uma pessoa que a gente amava de paixão, porque ele sempre nos respeitou muito. Eu fui trabalhar com a minha mãe na chapelaria para viver de gourmet. Depois ele inaugurou o Hotel Glória em Lindóia. A minha mãe foi como chefe, como governanta geral daquilo, mas isso tudo fez com que a minha mãe conseguisse uma belíssima diabetes. Ela foi 20 anos doente e morreu cega. Essa foi a minha mãe. Depois daqueles poemas que você decorava em cima da hora para dizer no grupo escolar, nas festinhas especiais, qual foi a sua primeira experiência artística profissional? Foi o meu pai. Existia uma sociedade no Ipiranga que chamava União Mútua do Ipiranga. O meu pai era ponto. Sabe o que é ponto? Que pontava. Que dizia o que os atores deviam dizer em cena. O meu pai pontava o Mártir do Calvário sem texto. Ele não levava o texto, ele sabia de cor, o Mártir do Calvário. E aquilo me fascinava profundamente. Aquelas mulheres lindíssimas lá em cima, e eu dizia comigo, um dia eu vou estar lá. Aí o meu avô, que era advogado, dizia, essa menina vai ser advogada com essa facilidade que ela tem para falar, com essa desenvoltura, com essa capacidade que ela tem para decorar, essa menina vai ser advogada. E eu dizia cá comigo, você é artista, porque não se falava atriz, era artista. E cresci com essa coisa, cresci com essa vontade. Um dia eu fui ao cinema com uma amiga, eu morava no Ipiranga e a gente ia no cinema na cidade. No tempo que o Metro era um cinema onde a gente ainda podia ir. E eu fui ao cinema. E vim voltando a pé para ir para a Praça da Sé, tomar o bonde para ir para o Ipiranga, quando eu vinha vindo pela rua 24 de Maio. E dei
assim, com Bibi Ferreira. Ela e uma outra senhora, uma senhora bem mais velha do que ela. Eu estatelei. Eu parei e falei, senhora é a dona Bibi Ferreira? Ela falou, sou. Eu falei, então eu quero ser artista. Ela olhou para mim e riu. E olhou para outra senhora que estava com ela, que era a Belmira de Almeida, uma excelente atriz. A Belmira olhou para ela e disse, olha, Bibi, bonita ela é. Foi a bolinha certa que caiu na hora certa. Ela disse, então vamos, você pode ir comigo para o teatro agora? Era no intervalo da matiné para a noite. Eu fui e ela fazia uma peça que chamava Minhas Queridas Esposas. Eu assisti o espetáculo, ela falou, você vem terça-feira aqui? Leva o texto, terça-feira você vem fazer um teste. Porque só não tinha espetáculo na segunda. Na terça eu fui com o primeiro ato decorado e fiz o teste às 4, às 5. Eu assumi o compromisso com ela. E agora, José? Chegar em casa e contar para o meu pai e para minha mãe. A minha mãe ainda, mas o meu pai, que conhecia, que sabia das coisas que aconteciam lá na tal companhia, me escreveu uma carta enorme. Hoje, as luzes da ribalta, os refletores, amanhã a sarjeta, a prostituição. Porque a nossa carteira de atriz era igual à carteira de prostituta. Azulzinha, assim, era igualzinha. Só que na nossa estava escrito atriz, na dela estava escrito outra coisa. Agora, isso tudo, aí fui-me embora. Entrei com a Bibi para teatro e fui-me embora. Antes disso, eu tive uma experiência de rádio com o Otávio Gabos Mendes. O Otávio fez um concurso na Tupi, de rádio. E eu tinha, sei lá, 12 anos de idade e fui lá para fazer o concurso. E entrei eu e a Zilda de Lemos, só, de todas as candidatas. A Zilda que veio a ser mulher do Heitor de Andrade depois. Só que o meu avô, que era advogado, descobriu e foi lá e quebrou o pau com o Otávio Gabos Mendes. E o Otávio me disse, vai embora, minha filha, não posso te segurar. Mas quando você quiser voltar, volte, porque você tem talento. Continuou depois em rádio ou foi para o teatro ou para a televisão? Continuei em teatro. Aí fiz isso com a Bibi, imediatamente viajei, fizemos o sul todo, e eu cheguei no Rio de Janeiro e não trouxe a capa da Carioca. Eu saí na capa da Carioca, uma revista, e o texto era um mimo de beleza e talento que Bibi nos trouxe de São Paulo. E aí fiquei com ela, fiquei. Aí ela resolveu fazer revista, Escândalos de 1950. Como vocês lembram da história do Orfeão, eu não tinha capacidade nenhuma para fazer revista, eu não cantava, eu não dançava. Eu só era loira, com os cabelos por aqui, aquela coisa, era uma mulher atraente, chamava atenção. Bonita eu nunca fui, mas eu chamava atenção, eu era atraente. No penúltimo dia do espetáculo, que depois ela passaria a fazer a revista, quando terminou o espetáculo, ela me apresentou um cidadão pequenininho assim, falou, mas olha, este é o Palmeirinho Silva. Ele vai para São Paulo agora e precisa de uma atriz para fazer São Paulo. Você não quer ir, não quer fazer? Eu falei, quero. Então, eu já vim do Rio de Janeiro com o Palmeirinho Silva. E já tinha um teatro, chamava teatro, não lembro, na Rua das Palmeiras, não lembro como ele chamava o teatro. E já continuei fazendo teatro e aquela coisa toda. Depois disso, eu fui para a televisão paulista. Porque o rapaz que era marido da Bibi foi produzir na televisão paulista. Então eu, que em Senhora, de José de Alencar, havia feito uma pontinha deste tamanho, fui convidada para fazer a Aurélia Camargo, estrelar a novela na TV Paulista. E fiz Senhora, fiz Cortiço, fiz várias. Até que recebi um recado do Ayrton Rodrigues, que escrevia a coluna de televisão no diário. Que ele precisava falar comigo, que eu o procurasse, deu o telefone, eu telefonei. Aí fui na Rua 7 de Abril falar com ele, ele falou, olha, eu tenho te assistido e eu comentei sobre você com o Cassiano e ele gostaria de te conhecer. Pois não, que dia, que horas, tal. Fui, e aconteceu a mesma coisa que da primeira vez. Eu
falei com o Cassiano, era uma quinta-feira. Ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você começa no domingo apresentando o Gregório Barrios. Sim, senhor, eu falei, tudo bem. No domingo eu estava lá. Este domingo era dia 20 de novembro, aniversário da minha mãe. Eu não tinha televisão. Então eu corri no Caixa Muniz, comprei uma televisão, uma prestação, mandei entregar na minha casa para minha mãe poder me ver no domingo fazer o Gregório Barrios. Quando eu cheguei, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, o patrocinador é o Laboratório Xavier, e os dados são esses. Eu falei, seu Cassiano, é Laboratório Xavier? Ele falou, é. Eu falei, então o senhor não precisa me dar os dados. E fui para frente da câmera e apresentei o Gregório Barrios sem texto, só sabendo que era o regulador Xavier, o Laboratório Xavier, que era o patrocinador. Aí, então a minha carreira, aí começaram duas carreiras. Porque aí eu comecei a minha carreira de apresentadora. No domingo seguinte ele montou no TV de Vanguarda o Inspetor Geral. E eu já entrei no Inspetor Geral com a Sônia Grace, aquela turma toda, já entrei para o TV de Vanguarda e daí já foram 11 anos, TV de Vanguarda, TV de Comédia, Grande Teatro Tupi, que foi o grande causador da minha saída da Tupi. Rememorando um pouquinho e esclarecendo melhor. Em que ano você foi para a TV Paulista? 51. 51. 51. 51. Tupi. 52 para a TV Tupi. Para Tupi. E em que ano você começou como apresentadora? E fale um pouco mais sobre isso, porque foi uma coisa muito importante. Aí se viu exatamente a sua capacidade não só de memorizar, como de improvisar e o seu perfeito português. Eu não posso precisar assim, o dia, mês, data, eu não sei. Eu sei que o Ayrton resolveu fazer um programa chamado Clube dos Artistas, onde iam os artistas de teatro, de cinema, os cantores, para divulgar os seus espetáculos, para promover os seus espetáculos, aquela coisa toda. E o Ayrton queria um casal de apresentadores. E esse casal éramos eu e o Homero Silva, que Deus o tenha junto dele. E eu fiz, aí depois disso, eu fazia também os Melhores da Semana, que era um programa que premiava a nós mesmos. De acordo com aquilo que você tivesse feito no TV de Vanguarda, no TV de Comédia, você era eleito o Melhor da Semana. E eu apresentava esse programa. Eu e o Silvestre, posteriormente o Heitor. Principais programas que você fez como atriz, principais papéis. Vamos lembrar? Ai. Lady Macbeth, O Garoto de Ouro, Divórcio. Ai, vida. Tanto TV de Vanguarda, tanto. Mas sempre eram destinados a você papéis muito fortes, devido à sua voz muito inclusive, forte. Lady Macbeth, que a gente fez nos 3 estúdios, lembra que eram 3 estúdios seguidos? A gente fez nos 3, e era ao vivo. A história do videotape eu conto depois. Não tinha videotape. Então a gente saía de um estúdio andando, subia aquela escada, tudo isso ao vivo. E era um por semana. Então, o que eu fazia? Eu pegava o elenco inteiro, como eu morava ali perto, aliás, nós todos morávamos ali perto, era Beverly Hills, não era Sumaré, nós todos morávamos ali, e levava o elenco inteiro para minha casa. E a gente passava a noite inteira tomando café, conversando e decorando. Porque às 10 horas da manhã a gente tinha que estar na emissora para fazer rádio. Que a gente fazia rádio. Eu cansei de fazer novela das 8 no rádio, vestida de Ana Karenina, porque 15 para as 9 eu entrava de Ana Karenina na televisão. 15 para as 9 da noite. Da noite. Então eu fazia a novela das 8 de rádio, já vestida, de Ana Karenina. E o sonoplasta assim no vídeo. Corre, tá entrando. E eu dizia, tá entrando. E aí, eu não acabei aqui ainda. Saía correndo, descia para fazer Ana Karenina no estúdio, que já a novela, já eram 2 capítulos por semana. Fez amigos nessa época? Ah, uma porção, né? Vamos lembrar alguns. Vamos lembrar alguns. O Cassiano, né?
que Deus o tenha. Era uma turma, era a vida ali, a Cassiano, eu, Lolita, Heitor, Ribeiro, Aurélio, Homero, Marli Bueno, hoje em dia morando no Rio de Janeiro. Era uma turma e nós não éramos colegas como somos hoje, infelizmente. Nós éramos amigos, nós participávamos da vida dos outros. Nessa altura entrou Henrique Martins, entrou Cláudio Marzo, uma porção, entrou Rogério Márcico. Eles iam entrando e iam se entrando. Entrou Jorge Agomide, tinha Odete Lara. Era muita gente, né? Vida para... Espero não ter esquecido dos mais próximos. Casamento. Foi nessa época? Casamento, eu tive um casamento que durou muito pouco tempo. Ainda quando eu fazia teatro, um casamento que durou muito pouco tempo. Durou 10 meses, ele era muito mais velho que eu, não valeu. O primeiro casamento que valeu foi com o Joel, que era violinista da orquestra da TV Tupi. E um dia eu olhei assim para ele, era muito pálido, muito magro, cabelo liso, preto. E eu sempre tive a mania assim de gostar de homem meio verde, meio pálido, meio... Eu falei, nossa, mas que homem interessante. E ali começou e dele resultou a Márcia Regina, minha filha, com 38 anos hoje. Esse foi o primeiro. O segundo foi... A gente estava... Eu já estava na Excelsior, a gente foi passar um carnaval em Santos. Nós fomos brincar no Clube Caiçara. E um colega nosso, que eu infelizmente não vou lembrar o nome, aquele do esporte famoso que morava em Santos. Eu não vou conseguir lembrar o nome. Não vou conseguir. Disse para mim, olha, Márcia, eu quero te apresentar um amigo meu, Lauro. Ele é gerente da Casa Faro, aqui de Santos, do banco e tal. Ah, muito prazer. O homem não saiu mais de perto de mim. Resultado, a Karina, que hoje já me deu 2 netos. E tive um terceiro casamento, que durou 20 anos. Acabou agora, faz 5 ou 6 anos, do qual eu não gostaria de comentar muito. Foi o terceiro casamento. Voltando à arte, nos fale sobre a TV Excelsior. Nos fale também sobre as principais novelas que você fez. Eu fui para a TV Excelsior porque eu tive uma discussão com a Wanda Cosmo, na Tupi. Porque eu fiz todos os teatros da Wanda. Ela entrou e 8 meses depois que ela estava lá, ela ganhou o prêmio de melhor produtora e eu fazendo todos os teatros. Aí teve um teatro que tinha um telefonema de 1,5 páginas. Falei, meu Deus, um telefonema assim, eu sentada assim, um telefonema. Eu nunca fui de fazer cola, nunca fui de colar. Eu sempre soube tudo na ponta da língua. Mas era demais, eu estava exausta, eu não aguentava. Então eu fiz uma dália. Fiz uma cola do telefonema, porque era assim. Eu olhando para a câmera, falando no telefone. E ela viu e rasgou a dália. Quando foi na hora do teatro, falei, tá bom, tá combinado. Então a gente se vê, até logo. Desliguei, não sabia o telefonema. Quando terminou o teatro, entrei na sala do Cassiano, peguei minha carta de demissão. Disse, eu vou embora. Ele falou, você é louca, você tem 1 ano e meio de contrato. Eu disse, eu vou me embora agora. E fui. Uma semana depois, ele me mandou um recado pela Laura. Fala para aquela louca vir buscar a carta, porque senão eu vou botar ela no sindicato, eu vou acionar e ela vai se estrepar. Eu falei, eu não volto. E não voltei. Voltei 16 anos depois, já sob outra direção para fazer Aritana, a novela. Agora, as novelas mais famosas. Sem sombra de dúvida, a novela mais famosa que eu fiz foi Redenção. Ficou 2 anos no ar. 652 capítulos. Ficou, assim, mais um soap opera do que uma novela.
os donos da Gessi Leber, da Macan, dos Estados Unidos, lá, não sei de onde que era, porque a gente não participava muito desse tipo de coisa, vieram e disseram que nunca tiveram um programa no ar, dando a audiência que dava a Redenção por tanto tempo, por 2 anos. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a principal novela que eu fiz, até 10 dias antes da Karina nascer. Eu fazia novela, me pegavam só daqui pra cima. A Baixa Regina também, eu fiz Clube dos Artistas uma semana antes dela nascer. Amigos que fez na Excelsior? Uma porção. O Edson Leite, o Calil, que já tinha sido meu colega aqui, que foi quem mandou me chamar para Excelsior, o Calil Filho. O Edson Leite, que me contratou imediatamente, naquela altura com um salário que a Tupi nem sonhava em pagar. Branca Ribeiro, Neuza Amaral, Célia Coutinho, aquele menino bonito dos olhos verdes, que era dono daquela loja que alugava roupa. Como era o nome dele? Gente, eu já tô meio velha, eu esqueço do nome, mas eu fiz muitos amigos na Excelsior. Muitos. Valdemar de Moraes. Muitos. Rodolfo Maier. Muitos. Falemos então de TV Globo. A TV Globo foi a que menos eu fiz, né? A TV Globo foi assim. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer um teatro. Fazendo uma peça que chamava Tributo, com a companhia do Paulo Otran. O produtor era o Benhur. E fui morar na casa da filha da Bibi Ferreira, da Tina Ferreira. Porque onde é que eu ia ficar no Rio? Eu fiquei louca. Eu ia pro Rio, ainda não tinha essa coisa de hotel. E disse, não, você se vira, depois a gente dá hotel, nunca deram. E eu fiquei morando na casa da Tina 1 ano. Eu não sei, eu tinha mania, toda vez que eu saía pro teatro, eu dizia, olha, se o Boni me ligar, vocês falam que eu tô ocupada, que eu hoje não posso atender. E um dia eu cheguei em casa, a Tina me falou, o Boni ligou. Eu falei, tá bom, ficamos assim. Ela falou, não, mas o Boni ligou, tá aqui pra você ligar pra ele. E eu liguei e eu fui lá falar com ele pra fazer a primeira novela que eu fiz na Tupi, Bebê a Bordo. Depois de Bebê a Bordo, eu fiz Mico Preto, depois eu fiz Corpo e Alma e depois eu fiz 4x4. Foram as 4 coisas que eu fiz na TV Globo, de onde eu tenho ótimas recordações. Eu sou tratada na TV Globo até hoje como rainha. Eles me tratam assim, como rainha. Toda vez que quando eu chego, a última vez que eu fui, encontrei com o filho do Cassiano mais novo, não o Tato, o outro, Cássio. O Cássio. No avião ele falou assim, você tá escalada? Eu falei, não tô escalada, eu tô indo, porque eles mandaram me chamar, o Paulinho Biratã, que também já foi, mandou me chamar porque, pra tratar, ele falou, pra tratar, o texto tá lá com o teu nome no escaninho, você já tá escalada. E assim foi que eu fiz TV Globo. Para testar a sua famosa memória, você seria capaz de se lembrar do discurso que você fez na formatura do seu grupo escolar para Leonor Mendes de Barros? Inteiro não, mas o começo eu lembro bem. Eu lembro que meu avô, que como eu já disse para vocês, era advogado, escreveu um discurso. E disse para mim, olha, você vai ler, Dona Leonor vai ser a madrinha da turma, você vai ler isso. Eu falei para ele, então escreve logo, porque eu preciso pegar logo isso. E peguei umas 3 semanas antes e decorei o discurso. O comecinho só, hein? Era assim. Embora pequenina ainda para arcar com a responsabilidade de uma saudação de homenagem a tão distinta com estimada personalidade, sinto-me animada pelo desejo dos meus mestres e colegas em patentear-lhe de um modo singelo o nosso perene reconhecimento. E por aí ia. Essa sua facilidade certamente fez com que você se inclinasse muito para o teatro. Fale sobre isso. Exatamente. Sem que as pessoas pensem ou digam, porque a gente ouve isso, vocês preferem teatro, vocês preferem teatro. Não. Cada arte é uma arte.
eu fiz dublagem, eu fiz rádio, eu fiz teatro, eu fiz cinema, eu fiz televisão. Cada uma é uma coisa. Não é que a gente prefere mais teatro, é que no teatro, o teatro nos dá muito menos popularidade do que a televisão. A televisão, a última novela que eu fiz, eu gravei A Chamada. A última novela que eu fiz na Globo, eu gravei A Chamada, uma ceninha deste tamanho. Eu morava em Copacabana. No dia seguinte eu saí, fui à Avenida Copacabana, já comecei a comprar presente para minhas filhas, porque eu sou louca. Eu fico querendo só comprar presente para minhas filhas. Quando eu cheguei na Avenida Copacabana, eu tinha gravado às 6 horas da tarde. Tinha ido pro ar às 8 da noite uma vez. O povo me parou na rua. Então, a televisão nos dá muito mais popularidade que o teatro, que é aquele número limitado. Mas o teatro, você tem a recompensa na hora. E você tem a possibilidade de reformular. Dizer, opa, eu não estou fazendo isso certo. Não é isto. De você conversar com um colega, com o diretor. A intenção desta fala não é esta. Eu não estou dizendo isto por causa daquilo, coisa que na televisão não acontece. Na televisão pauleira, é uma indústria. Então, eu fiz muito teatro. Muito teatro, fiz muita coisa maravilhosa em teatro. Eu fiz Bodas de Sangue, eu fiz Dona Rosita La Solteira, eu fiz Divinas Palavras de Dom Ramon de Valle Inclán, que vocês vão dizer quem é Dom Ramon de Valle Inclán, como nós todos dissemos. Então, quem é Dom Ramon, que é uma peça de Dom Ramon de Valle Inclán? Não sei quem é, não conheço. E eu não posso não conhecer o autor. Eu não posso não saber a biografia do autor, porque na primeira entrevista que me fizerem, eu tenho que dizer alguma coisa. E nós todos olhamos para a cara do diretor, que era o Yakov, e dissemos, nós não sabemos quem é. O Yakov falou, como é que nós vamos fazer? Aí a Ilka Maria Zanotto sabia, conhecia bem, tinha feito inclusive um trabalho a respeito de Dom Ramon Maria de Valle Inclán. O homem era mais importante que Lorca, na Espanha. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um seminário com a Ilka Maria Zanotto, de 10 dias. E ficamos sabendo da avó do Dom Ramon Maria de Valle Inclán. Isso foi só um adendo, só para acrescentar alguma coisa. Com a Maria de la Costa, eu fiz After the Fall, Depois da Queda. Eu fiz a outra peça que eu fiz com a Maria, não lembro o nome. Eu fiz Bodas de Sangue com a Maria, fiz a Dona Rosita, já falei, com a Anissete. Com a Miriam Meller, eu fiz muita coisa. Com a Miriam Meller, eu fiz Saved, um dos textos mais lindos que eu fiz na minha vida. Eu fiz Abelardo e Heloísa, onde eu fazia o prêmio que eu ganhei de teatro, que eu fazia a abadesa da Argentel, a abadesa de um colégio que quer convencer a Heloísa a não fazer o que ela fez por amor. Fica subentendido, porque ela só vai para o convento por amor ao Abelardo. Fiz Bonitinha Mais Ordinária. Fiz... que mais que eu fiz com a Miriam? Absurda Pessoa do Singular. Olha, eu devo ter feito umas 40 peças de teatro. É muita coisa para lembrar. Fiz Piaf. Foi uma coisa muito importante. Com a Bibi eu fiz Piaf, fiz Senhora, fiz Minhas Queridas Esposas, fiz Ângelos. Mas o que mais marcou com a Bibi realmente foi Piaf, porque eu fazia a Marlene Dietrich. E eu quero que você fale sobre a semelhança física que você tinha nessa peça com Marlene Dietrich. Quando eu fiz Absurda Pessoa do Singular, o diretor, que era o Renato Borg, queria... eram 3 histórias de 3 casais. Um ato cada um. Ele queria uma atriz loura, uma atriz morena e uma atriz ruiva. Ele era marido da Esther Góes na época, que era ruiva. A Miriam Meller era morena. Eu tinha meus lindos cabelos vermelhos e tive que sacrificar e passar a ser a loura. E nunca mais deixei de ser loura. Aliás, foi bom, loura, porque a gente parece um pouco mais moça do que a gente é realmente. Então, o cabeleireiro me fez o cabelo da Marlene Dietrich, de uma fotografia. Aquele cabelo, aquela onda aqui, cortado aqui, reto. E quando abri o pano, eu estava de costas. Quando eu virava para frente,
com uma piteira desse tamanho, como a Marlene usava, eu escutava o público fazer, olha, porque era absolutamente igual. Eu fiquei muito parecida com a Marlene Dietrich. Eu não acho a Marlene Dietrich bonita. Sempre achei a Marlene Dietrich muito feia. Bonitas ambas. A verdade é que a peça ficou muito tempo em cartaz e impressionou muito, marcou muito. Fizemos o Brasil inteirinho. Nós fizemos Londrina. 2 semanas em Londrina, no Teatro Ouro Verde, que quando nós chegamos em Londrina, a bilheteria não abriu. Não teve bilheteria. Já estava tudo vendido. Eu fiz Seda Pura e Alfinetadas com Clodovil também. Prêmios. Falemos sobre isso. Quantos prêmios você ganhou? Eu tenho 3 Roquete Pinto, mas Roquete no tempo que a gente brigava para ganhar Roquete. Brigava no bom sentido, que a gente ia lá e malhava mesmo, porque a gente queria ganhar o Roquete. Então eu tive 11 anos de Tupi e ganhei 3 Roquetes. Tenho Troféu Imprensa, tenho Tupiniquim. Eu tenho, ao todo, se nós considerarmos os prêmios menos, assim, por exemplo, como Melhor da Semana, por exemplo, a melhor do TV de Vanguarda, eu tenho 31 prêmios. Cinema, fez? Fiz. Quando eu estava com a Bibi no Rio de Janeiro, aquela primeira vez que eu contei para vocês, um dia, quando eu saí do teatro, tinha um cidadão me esperando na porta do teatro, que eu não sabia quem era. Eu disse, eu posso falar? Pode. Eu já falei com a Bibi, ele disse, e ela disse que acho que você é a pessoa indicada. Nós estamos gravando nós estamos filmando o Carnaval no Fogo e estamos precisando de uma atriz para fazer amante do José Livgoy, que faz um personagem que é o anjo, que era o bandidão do negócio. E nós vamos filmar amanhã no Copacabana Palace e gostaríamos de saber se lhe interessa. Bom, imagina se não interessava. No dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava no Copacabana Palace. Foi o primeiro filme que eu fiz. Depois eu fiz Liana Pecadora, lembra, vida? Liana Pecadora, eu fui chamada para fazer o filme, para fazer um papelzinho pequeno no filme. José Tibiriçá era o diretor, lembra, vida? E aí eu fui para fazer o papelzinho. Depois de eu gravar 3, 4 dias, ele falou, apaga tudo. Ela passa a fazer a Liana e ela passa a ser a estrela do filme. E entrou a Hebe no filme. O filme era uma porcaria, mas eu era a Liana, a pecadora. Depois eu fiz O Rei da Noite com o Babenco, com a Marília Pera. E fiz 4 filmes com o Davi Cardoso. Quando tinha cena que era aquelas coisas, nos filmes do Davi, ele falava para mim, amanhã você não aparece aqui no estúdio. E eu não aparecia. Então eu nem via a filmagem. Eu fazia sempre as senhoras, a governanta, a mãezona. E gostei de trabalhar com o Davi, valeu. Então foram 8 filmes. Aí o Sobrado, pelo amor de Deus. Eu fiz o Sobrado com o Cassiano e o Walter Jorge Deste, que, na minha opinião, é um marco na história do cinema. Outro dia eu vi na televisão, passou, você viu? Eu vi e gravei. Para mim é um marco na história do cinema. O filme era muito bom, tinha muitos atores, Balerone, Davi, Lima, Henrique, o Adrianinho, o Davi, Adrianinho, que eu digo é o Adriano Stuart, que hoje, o Davi José, a Lia de Aguiar, a Maria Cecília, a Bárbara Fazio, exatamente, a mulher do Dusty. E eu acho que foi um excelente filme. Eu fiz 8 filmes ao todo. Eu não gosto muito de fazer cinema. Cansa muito, demora muito para acertar a luz. Quando você amadureceu, isto é, ficou um pouco mais velha, televisão passou a chamar menos você? Muito pelo contrário, passou a chamar mais. Eu tenho feito muita televisão. Eu fiz, na Associação do Senhor Jesus, em Campinas, eu fiz a Irmã Catarina. A Irmã Catarina foi assim, eles me chamaram para fazer. Tinha 2 papéis. Um era a mulher do prefeito, que foi a Jorge Agumidi que fez. E o outro era a Irmã Serafina. A Irmã Catarina era a Miriam Rios, que era a Madre Superiora. Eu peguei os 2, eles falaram para mim, você vê, o que você quer fazer?
Eu li os dois e falei assim, ó, se eu fizer a freira, eu posso fazer ó, o Whoopi Goldberg em Mudança de Hábito? Eles falaram, pode. E eu fiz a freira, e subi no telhado da casa, e subi na árvore, subi no abacateiro, e me afoguei na piscina, vestida de freira. Depois dessa, eu fiz para Record, eu fiz Olho da Terra, e fiz a última agora, a Canoa do Bagre. E depois de Canoa do Bagre, eu comecei a ensaiar a peça que eu estou fazendo. Mas eu rejeitei, me chamaram para uma novela na Globo, eu não pude fazer. Eu não pude fazer O Direito de Nascer também. Eu também rejeitei, porque eu estava ocupada com teatro. A televisão continua me chamando da mesma maneira que sempre me chamou. Você acha que no Brasil há proteção para os artistas? Proteção governamental, você quer dizer, apoio. Sim. Há, não o quanto deveria haver. Então, porque a coisa é assim, se você faz uma peça como eu estou fazendo agora, que é uma comédia rasgada, mas é de cair da cadeira, não é exagero. O povo cai da cadeira, de rir. Então, para isso você não tem incentivo da cultura. Se você vai fazer Shakespeare, você vai fazer Chekhov, ninguém vai no teatro. Porque do jeito que o povo tá, chorar ninguém quer. Eles querem rir. Mas, acrescente-se a isso o fato de que eu acho que a gente não deve ficar achando que o governo deve dar tudo pra gente. Não, eu acho que a gente deve recorrer muito à iniciativa privada. E é isso que nós temos feito. Então, nessa nossa produção, nós temos vários patrocinadores. A produção é pobre, porque nós somos 8 atores e a peça é muito boa, é muito grande, é muito bem montada, um cenário maravilhoso do Strip Elite, é muito bem feita. Então, é uma produção pobre, nós estamos brigando ainda para conseguir mídia, conseguir chegar lá. Mas eu não acho que deve jogar tudo nas costas do governo, não. Vamos nos virar e conseguir muita coisa com a iniciativa privada. Pedindo, a gente consegue. Falemos um pouco mais sobre família. O que é família para você, Márcia Real? Tudo. A minha vida são as minhas filhas, os meus genros e os meus netos. Eu tenho uma filha de 38 anos, que é a Márcia Regina, que é a filha do violinista da Tupi, o Henrique, a Karina, o Marco, o Lucas e uma coisinha deste tamanho, que nasceu faz um mês que não dá para segurar, porque ele é uma bola, assim, não dá nem para carregar, que é o Gabriel. Família, a minha família, para mim, é tudo. É só o que eu quero, nada mais. Márcia Real, vovó, já falou um pouco, mas eu quero que fale mais. Olha, vida, eu só peço a Deus. Toda vez que eu vejo meus netos, eu lembro do seu neto, numa festa da Pete, de terninho e de gravata. Então, quando eu rezo, considerando que eu já estou numa idade avançada, eu sempre peço, digo, meu Deus, me faz ver os meus netos do tamanho do neto da vida, que é um rapazinho já. Eles são tudo. Eu respiro. O Lucas, o Gabriel, a Karina e a Márcia Regina. Eles são o ar que eu respiro. Sem eles eu não respiro. São tudo. Tudo que eu faço é pensando neles. Tudo que eu faço é dedicado a eles. Elas me apoiam muito, elas me incentivam muito, elas não... Às vezes eu digo, eu já tô velha, isso aqui não tem nada de velho. Elas brigam, gritam, brigam muito comigo por causa disso. Elas me apoiam muito, elas acham que eu sou a maior atriz do mundo, na opinião delas. Então esse é o meu mundo, quer dizer, o teatro à noite, de dia, Karina, Márcia Regina, Lucas e Gabriel. Esse é o meu mundo. Márcia Real por Márcia Real. Quem é você? Uma lutadora, uma menina que quando viu
que não ia ter a possibilidade de estudar o quanto ela gostaria de estudar, de chegar onde ela gostaria de chegar estudando, disse para si mesma: eu vou ser alguém. Eu vou ser alguém. E consegui, porque eu me acho alguém. Sonhos. Quais são os seus sonhos de hoje? Ver os meus netos crescerem, ter vida e saúde para ver os meus netos crescerem. Eu não gostaria de ir embora sem que eles estivessem grandes, já formados. A formatura de um neto é um grande sonho. Fazendo um exame retrospectivo, tantos anos de carreira, qual o melhor momento da carreira? O melhor momento da carreira foi, sem dúvida nenhuma, uma noite, acho que eram umas 2h da manhã, o telefone tocou na minha casa, eu atendi, e era um cidadão chamado Denis Briand. E disse para mim: Márcia, acabou a votação do Roquete. Você ganhou seu primeiro Roquete Pinto. Esse foi o melhor momento da minha carreira. Qual o melhor momento da sua vida? Tem 4 melhores momentos: o nascimento da Márcia Regina, o nascimento da Karina, o nascimento do Lucas e o nascimento do Gabriel. Se pudesse recomeçar, o que faria? Exatamente tudo que eu fiz. Com todas as injustiças, com todas as ingratidões, com todas as coisas que nem sempre foram de acordo com aquilo que eu achava que merecia, mas assim mesmo eu ia fazer exatamente o que eu fiz. Uma frase para a posteridade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Obrigada, Márcia Real.